Há pessoas que entram na tua vida com um sorriso, mas carregam uma sombra que você ainda não percebeu. Elas te abraçam, te ouvem, te aconselham, mas aos poucos algo começa a mudar dentro de você. A tua fé fica mais silenciosa. Tua oração começa a perder força. E a tua alma, que antes ardia, começa a se apagar devagar, sem que você entenda o motivo. É assim que o inimigo age, não com chifres, mas com falsos amigos. Pessoas que se aproximam com palavras doces, mas que no fundo carregam intenções disfarçadas. E o mais perigoso é que muitas vezes você confunde afinidade com propósito. Você acha que é conexão, mas é distração. Acredita que é cuidado, mas é manipulação. E Deus, que vê o que você não vê, começa a te mostrar, com sinais, com sensações, com silêncios. Talvez você já tenha sentido isso. Uma amizade que parecia leve, mas começou a te pesar. Conversas que antes te faziam rir, agora te deixam esgotado. Palavras que soavam como carinho, mas no fundo te faziam duvidar de quem você é. O Espírito Santo fala de forma sutil. Ele não acusa, não aponta o dedo, mas te incomoda com um sentimento de alerta. E esse incômodo não é paranoia, é discernimento. Porque Deus sempre protege quem Ele chama. O falso amigo não chega destruindo, ele chega plantando dúvidas. Dúvidas sobre a tua fé, sobre o teu chamado, sobre tua própria capacidade de ouvir Deus. E quando você menos percebe, está mais preocupado em agradar essa pessoa do que agradar o próprio Criador. E é aí que começa o distanciamento espiritual. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque você começou a dar ouvidos a quem não fala a linguagem do céu. Quantas vezes você já se sentiu confuso, como se não conseguisse mais discernir o que é de Deus e o que não é? Quantas vezes saiu de uma conversa sentindo-se menor, sem entender por quê? Isso não é coincidência. Isso é espiritual. Há pessoas que se aproximam não por amor, mas por interesse no brilho que Deus colocou em você. E quando percebem que tua fé é firme, tentam enfraquecê-la aos poucos. Te afastam dos teus propósitos com palavras aparentemente inocentes. Será que precisa de tanta fé assim? Você mudou demais depois que começou a orar. Para que tudo isso de Deus? Essas frases, ditas com sorrisos, carregam o veneno mais perigoso, o da dúvida. Mas Deus não permite que o engano dure para sempre. Ele é fiel para revelar, ainda que a verdade doa. E quando chega o tempo da revelação, as máscaras caem. Pode ser que algo dentro de você comece a mudar sem explicação. Você começa a perceber atitudes, gestos, intenções que antes ignorava. O que era doce passa a ter gosto amargo. E você entende, não é mágoa, é discernimento. Deus não te mostra o falso amigo para te encher de raiva, mas para te ensinar a proteger tua unção. E nesse processo, você vai perceber que o Espírito Santo fala nas entrelinhas, no desconforto, na inquietação, no peso repentino após um encontro. Ele te mostra que algumas presenças não combinam mais com a luz que ele está colocando dentro de você. Talvez esse amigo até fale de Deus, mas vive como se não o conhecesse, e aos poucos te convence a fazer o mesmo. Te distrai, te desvia, te esvazia. E o pior, te faz acreditar que está tudo bem. Mas Deus, em sua misericórdia, não te deixa cego por muito tempo. Ele começa a tirar o encanto do engano. O que antes parecia amizade verdadeira, agora revela o que sempre foi. Uma tentativa sutil do inimigo de te afastar do teu propósito. E talvez hoje, enquanto você ouve essas palavras, o Espírito já esteja te mostrando alguém. Alguém que você ama, mas que está drenando tua fé, minando tua esperança, te puxando de volta ao que Deus já libertou. Essa revelação dói, porque a traição espiritual nunca vem de longe. Ela vem de perto. Vem de quem você confiou. Mas a dor da revelação é o primeiro passo da libertação. E Deus te diz hoje: não temas ver o que eu estou te mostrando. O que você perder agora
é exatamente o que estava te impedindo de crescer. A verdade não destrói, ela purifica. E o que Deus expõe, Ele cura. O que Ele revela, Ele liberta. Por isso não fuja do que está sendo mostrado. Porque quando Deus revela um falso amigo, Ele não está tirando alguém. Ele está te devolvendo a si mesmo. Depois que Deus revela, vem o silêncio. E esse silêncio dói, porque agora você enxerga o que antes não via. E o coração, por mais espiritual que seja, ainda é humano. Você começa a perceber os sinais que ignorou, as conversas que te deixavam inquieto, as risadas que escondiam ironia, os conselhos que pareciam sinceros, mas te afastavam da presença de Deus. E por um instante, tudo em você quer se culpar, mas o Espírito sussurra: não se culpe por ter confiado, se alegre por ter discernido. Porque o processo de libertação espiritual começa assim, com olhos abertos e coração partido. Deus mostra para curar, mas antes da cura, Ele precisa remover o veneno. E o veneno, às vezes, tem rosto de afeto. Quantas vezes você já pediu a Deus que te protegesse e Ele respondeu afastando pessoas? Mas você chorou, achando que era perda, quando na verdade era livramento disfarçado de despedida. Esse é o modo como o céu trabalha. Deus retira o que te enfraquece, mesmo que pareça amor. Ele desmonta vínculos que não vêm dele, porque sabe que o inimigo também envia amizades com objetivos espirituais. Foi assim com Sansão. Dalila o encantou com palavras suaves, fingindo amor, enquanto cortava aos poucos o fio da sua força. E o que Sansão perdeu não foi apenas a visão, foi o discernimento. O falso amor o cegou primeiro por dentro, depois por fora. É isso que Deus está impedindo em você agora. Ele não quer que o engano te cative, a ponto de te tornar cego. Por isso, às vezes, Ele arranca pessoas da tua vida de forma brusca, para que o laço espiritual não se torne uma prisão. Mas o processo não é simples. Você tenta entender, tenta se justificar, tenta acreditar que ainda há bondade. E é nesse momento que Deus age no invisível, quebrando amarras que você não teria coragem de romper sozinho. O afastamento que dói hoje é a ponte que te leva de volta à presença dele. Foi assim com Pedro e Jesus. Pedro dizia que nunca o negaria, mas na hora da cruz o medo falou mais alto. Mesmo assim, Jesus o amou o suficiente para deixá-lo ir e amadurecer. Porque às vezes, Deus não impede a queda de quem te fere. Ele usa a queda para te ensinar a perdoar sem se prender. Durante o processo, Deus começa a trabalhar dentro de você. Ele limpa o coração, reorganiza a alma e te faz entender que proteger a tua fé não é falta de amor, é sabedoria espiritual. Ele te ensina que nem toda reconciliação é restauração. Há laços que precisam ser cortados para que o espírito volte a fluir com liberdade. O inimigo sabe que não pode roubar tua fé, então tenta enfraquecê-la por meio das pessoas que você mais confia. Mas Deus, que é fiel, intervém com precisão. Ele começa a te mostrar quando a conversa é armadilha, quando o convite é distração, quando o elogio é manipulação. E o que parecia confusão, agora começa a fazer sentido. Você entende que o afastamento foi resposta, que a solidão foi tratamento, e que o silêncio de Deus foi, na verdade, proteção. O deserto que se forma após a separação não é castigo, é purificação. É ali que o Espírito Santo trabalha nas tuas emoções, tirando o peso da culpa e devolvendo a tua clareza. Porque o verdadeiro descanso não vem quando você se vinga, mas quando você entende. Foi assim com José também. Traído pelos próprios irmãos, ele poderia ter se tornado amargo, mas escolheu confiar no plano de Deus. E anos depois, pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O que José viveu não foi apenas uma história antiga, foi uma profecia viva. O que te feriu agora é exatamente o que Deus vai usar para te promover espiritualmente. Porque o processo da dor é também o processo da revelação. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém. O tempo mostrará quem era verdadeiro.
O Espírito te ensina a se calar onde antes você se explicava e a orar por quem te usou, não porque mereça, mas porque o perdão é a chave que te liberta. A cada dia, a distância entre você e o falso amigo aumenta, não porque você o rejeitou, mas porque a luz que agora te cobre incomoda quem vive nas sombras. Deus está te separando, não por soberba, mas por propósito, porque há promessas que não se cumprem em ambientes contaminados. O processo é doloroso, mas é divino. E no meio dele, Deus te ensina uma lição que transforma. Não tenha medo de perder o que nunca foi teu. Teme, sim, perder a paz que vem de mim. Você aprende a escolher conversas que edificam, amizades que oram contigo e silêncios que curam mais do que palavras. E pouco a pouco, tua alma começa a respirar de novo. A presença de Deus volta a ser perceptível. E o que antes era confusão, agora é clareza. O falso amigo se afasta, mas a fé volta a crescer. O engano se desfaz e a verdade se instala. E no fundo do teu coração você entende. O processo foi doloroso, mas necessário para restaurar tua comunhão com o céu. Chega o dia em que o coração, cansado de lutar contra o que já entendeu, simplesmente aceita a verdade. Você para de insistir em quem não quer caminhar na luz. E pela primeira vez em muito tempo, sente a alma respirar. Não há mais ruído, não há mais confusão. Só uma paz silenciosa que vem quando você finalmente diz: Senhor, se não vem de ti, eu não quero mais. Esse é o início da cura espiritual. Ela não acontece num instante, ela floresce aos poucos, como o sol que atravessa a neblina depois de uma longa noite. E à medida que a dor vai se transformando em entendimento, a presença de Deus ocupa os espaços que antes estavam contaminados. Você começa a lembrar de quem era antes de se deixar influenciar. Da tua fé simples, da tua alegria em orar, da tua vontade de sonhar com Deus. E percebe que Ele nunca te tirou nada, apenas devolveu o que o engano havia roubado de você. A cura vem quando você entende que o afastamento foi amor, porque o amor de Deus não é permissivo, é protetor. Ele vê o que você não vê, escuta o que você não ouve e age antes que o veneno se espalhe. E quando ele fecha uma porta, é porque já preparou um novo caminho, limpo, leve e verdadeiro. Lembra de Abraão e Ló? Eles caminharam juntos por um tempo, mas chegou o momento em que o próprio Deus permitiu a separação. Não houve briga, apenas direção. Porque o que estava sobre Abraão não cabia no território de Ló. E às vezes é assim, Deus separa para multiplicar. O mesmo acontece contigo agora. O céu está te reposicionando. Não é sobre rejeição, é sobre propósito. Há lugares que só a pureza do teu coração pode entrar, e pessoas que só a tua nova fé vai atrair. A amizade verdadeira, aquela que vem de Deus, nunca apaga a tua fé. Ela a acende. Te aproxima da presença, te incentiva a crescer, te faz orar mais e duvidar menos. E quando essa amizade chegar, porque vai chegar, você vai reconhecê-la pelo fruto da paz. A cura não é vingança, é liberdade. É olhar para quem te feriu e não sentir mais raiva. É lembrar da história e, em vez de dor, sentir gratidão. Porque se não tivesse acontecido, você talvez ainda estivesse preso ao que parecia amor, mas era a armadilha. Deus transformou traição em testemunho, perda em proteção, silêncio em fortalecimento. Ele te ensinou na prática que a verdadeira fé não depende de quem está do teu lado, depende de quem está dentro de você. E o que agora habita dentro de você é paz. Aquela paz que excede o entendimento. Aquela certeza de que tudo o que foi tirado estava, na verdade, impedindo tua comunhão com o céu. Foi necessário o afastamento para que viesse o reencontro, não com o outro, mas contigo mesmo diante de Deus. E quando você volta a se olhar com os olhos dele, tudo muda. Você se sente leve, protegido, guiado. O medo do abandono dá lugar à confiança. E o vazio que o falso amigo deixou é agora preenchido por uma presença real, a do Espírito Santo. Davi viveu algo semelhante. Traído, perseguido,
incompreendido. Mas, em meio à dor, ele escreveu os salmos mais profundos da Bíblia. Aqueles que hoje curam milhões, porque Deus transforma feridas em mensagens, e a tua também será assim. O que você viveu não foi em vão. Foi um processo divino para despertar tua sensibilidade espiritual. Agora, teu discernimento é mais afiado, tua oração é mais sincera, tua fé é mais madura. Você aprendeu a diferença entre quem te distrai e quem te edifica. E o que o inimigo tentou usar para te afastar da fé, Deus usou para te aproximar ainda mais dele. Por isso, respira fundo. Sente o alívio de estar livre e diz em silêncio: Senhor, obrigada por ter me mostrado a verdade, mesmo quando eu não queria ver. Porque essa frase dita de coração sela a tua libertação. Ela é a prova de que o ciclo se encerrou e um novo tempo começa. Agora você está pronto para viver relacionamentos espiritualmente saudáveis, amizades que te empurram para frente, não que te puxam para trás. Palavras que te levantam, não que te esvaziam. Presenças que te conduzem à presença de Deus. A cura se completa quando a fé volta a florescer sem medo. E o Espírito te diz hoje: o que era engano virou testemunho, o que era laço virou lição, e o que era falso eu substituí por verdadeiro. Por isso, se essa mensagem falou com você, comenta aqui abaixo: eu confio no tempo de Deus. Essa frase é uma declaração espiritual. Ela diz ao céu que você entendeu, que aprendeu a reconhecer o que vem de Deus e o que só se disfarçava de luz. Agora, caminha em paz. Porque o que foi revelado já foi vencido. E o que parecia fim era apenas o início de uma nova comunhão com